Olá, pessoal, como estão? É um prazer estar aqui com vocês, né? Gostaria de agradecer ao 10º CIDISU pelo convite e falar hoje de uma temática muito relevante, importante, como o impacto do diabetes gestacional para a mãe e o bebê, né? Quando a gente fala de diabetes, a gente sabe que estamos falando de uma doença crônica e uma doença que, se não for tratada, bem acompanhada, ela pode acarretar graves consequências, tanto para a mãe quanto para o bebê, certo? Eu sou a professora Cátia Cristina, graduada em enfermagem, mestre em saúde pública, doutoranda em enfermagem, possuo algumas especialidades na área de enfermagem, da atenção primária, docência em enfermagem, especialização em oncologia, enfermagem do trabalho, saúde mental, sou colaboradora efetiva e membro do Núcleo de Educação Permanente do Hospital de Trauma, sou professora preceptora na área de enfermagem, sou pesquisadora na área de saúde pública e áreas afins. Então, o que seria diabetes? Diabetes é uma doença crônica, certo? Uma doença crônica e multifatorial. Então, alguns fatores contribuem para o desenvolvimento da doença, como o sedentarismo, dieta desestruturada, né, inadequada, a hereditariedade, são alguns dos fatores que podem acarretar. E é uma doença que ela precisa estar controlada. Os níveis de glicose na corrente sanguínea precisam estar controlados pela função do pâncreas, das células beta-pancreáticas e da insulina. Então, se não ocorrer toda essa estruturação, essa organização, pode acarretar consequências graves para a gestante e para o bebê também. Então, diabetes é uma síndrome do metabolismo, né, acarreta uma desestruturação no metabolismo aí que pode comprometer alguns órgãos, de origem multifatorial, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de insulina, da incapacidade do pâncreas produzir insulina, né, suficiente, ou não produzir, para que essa insulina ela possa exercer adequadamente os seus efeitos no organismo. Então, as células pancreáticas, elas são responsáveis pela absorção, né, e por esse controle da insulina no pâncreas. Então, se houver alguma alteração aí, vai desestruturar tudo. Então, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. Então, essa glicose ela precisa estar extremamente equilibrada, certo? Porque se ela não estiver em alto índice na corrente sanguínea, não vai ser bom para a gestante nem para o bebê. A ausência da insulina provoca um déficit na metabolização da glicose, certo? A sua falta. E, consequentemente, diabetes. Então, se não tiver insulina no organismo, vai estar aumentando o índice de glicose na corrente sanguínea, uma desestrutura aí, né? Nessa metabolização dessa glicose. Então, vai estar acarretando diabetes. E o diabetes, ele caracteriza-se por altas taxas de glicose na corrente sanguínea, que é caracterizado como hiperglicemia, e uma diminuição da glicose no sangue, que seria a hipoglicemia. Essa incidência, ela tende a aumentar, só a aumentar. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, dados de 2023, 2024, 2025, juntamente com a Federação Internacional de Diabetes, trazem dados altíssimos e elevados ainda em relação a diabetes. Essa faixa etária permanece a mesma faixa etária de 20 a 79 anos, de maior incidência do diabetes, certo? Isso não quer dizer que os adolescentes não possam desencadear a doença. Nós sabemos que tem o diabetes tipo 1, né, que é um tipo de diabetes que a criança ou o adolescente já nasce, tem predisposição já a desenvolver, desde o nascimento, já nasce com diabetes, por uma falha das células beta-pancreáticas, ocorre, elas se autodestroem, mas essa faixa etária aí de 20 a 79 anos é a de maior incidência. E o Brasil continua, sim, o quinto aí no ranking, tá certo?
perdendo apenas para China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. E a incidência, a estimativa é que essa incidência aumente em 2030 muito mais, certo? Então, mundialmente, o diabetes se tornou um sério problema de saúde pública, por quê? São altos os custos com insumos, com as medicações, com hospitalizações e internações, com amputações, então por isso tornou um sério problema de saúde pública. E tende só a aumentar os níveis, certo? De pessoas doentes com diabetes. E nós temos aí a questão da não adesão ao tratamento. Muitos pacientes não aceitam a doença e não aderem ao tratamento, então isso é um ponto que deve ser discutido e que deve ser repensado para tentar solucionar. A educação em saúde contribui bastante, então precisa ser trabalhada a educação em saúde, tanto com a gestante como com outros pacientes que possuem diabetes. Quando a gente fala de diabetes gestacional, a gente está falando de que, durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher, a gestante, ela passa por algumas mudanças hormonais no organismo, né? É normal isso. Então, a placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduz a ação da insulina. Então, ela é uma fonte importante de hormônios, certo? E esses hormônios, eles reduzem essa ação da insulina. Então, consequentemente, tendem a aumentar os níveis de glicose, certo? Então, essa captação de glicose ela fica bem prejudicada, de acordo com essa alteração hormonal. Então, o que é que acontece? O pâncreas, consequentemente, ele aumenta a produção de insulina para compensar essa alteração. Mas muitas vezes não dá certo isso. Então, aí a gestante desenvolve o DMG, que é o que a gente costuma dizer, né? O diabetes gestacional. E quando é que a gestante, ela percebe que está com diabetes gestacional? O diabetes gestacional ele pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre os sintomas eles são identificáveis. Por quê? Porque são sintomas que muitas vezes elas até identificam, mas elas nunca acham que está relacionado ao DMG, ao diabetes gestacional. Porque a gestante por si só, ela durante a gravidez, ela apresenta vários sintomas, como micção frequente, urina com frequência, acontece isso com a gestante, e é sintoma do diabetes gestacional. Acontece também os edemas dos membros inferiores na gestante, que é sintoma do DMG também, isso. Aquela fome excessiva. Então, alguns sintomas ela identifica, mas ela não acha que está relacionada ao DMG, não. Então, por isso, recomenda-se que todas as gestantes pesquisem, a partir da 24ª semana da gravidez, que é o iníciozinho ali do 6º mês, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, como é que essa glicemia em jejum ela está, né? Então, se faz um exame de glicose, certo? De glicemia em jejum, é um teste em laboratório que se faz coleta sanguínea, se faz essa coleta para medir a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Então, é o teste de glicemia capilar, que a gente chama, de glicose em jejum. Não é só o testezinho da glicemia capilar que costuma ser feito no hospital, mas um teste em laboratório com a coleta de sangue mesmo. E ainda acrescenta, o médico ainda pede para fechar o diagnóstico, o teste oral de tolerância à glicose, que é um concentrado de glicose, que a famosinha garapa, que a gestante ela tem que consumir, tem que ingerir. Então, isso aí, às vezes ele pede também hemoglobina glicada, que é para fechar, que é outro teste, outro exame que se faz em laboratório, coleta de sangue, para fechar o diagnóstico do diabetes gestacional. E os fatores de risco do DMG são idade materna bem avançada, né? Ganho de peso excessivo durante a gestação, né? A gestante ela passa a comer bastante, né? Então essa dieta ela fica um pouco complicada, não fica muito bem estruturada. Sobrepeso ou obesidade para essa gestante. Síndrome dos ovários policísticos, se ela tiver, então também pode contribuir. História prévia de bebês grandes, mais de 4 quilos. História familiar de diabetes,
em parentes de primeiro grau, pais e irmãos, pela questão da hereditariedade. História de diabetes gestacional na mãe da gestante. Então, se a mãe apresentou diabetes gestacional durante a gestação, essa gestante também pode apresentar. Hipertensão arterial, né, na gestação, que altera o metabolismo, e a gestação múltipla, gravidez de gêmeos. Então, são alguns fatores, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que podem estar acarretando DMG. Sintomatologia, o excesso de fome é um sintoma, a sede excessiva, o ganho de peso exagerado na mulher ou no bebê, aumento da vontade para urinar, aumento da micção, né? Um cansaço extremo, inchaço, edemas nos pés, nos membros inferiores, visão um pouco turva, candidíase ou infecção urinária frequente, porque fica muito susceptível, a imunidade diminui, susceptível a fungos, né, infecções, então são alguns dos sintomas. Em relação ao impacto do diagnóstico para a mãe, nós temos aí algumas complicações que a gestante ela pode apresentar, certo? Durante a gestação, se tiver diabetes gestacional. Então, seria o risco elevado de pré-eclâmpsia, né? A pressão ela pode elevar e causar uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia. Infecção urinária, parto prematuro e aumento do líquido amniótico. O parto tem um maior índice de cesárea devido ao tamanho do bebê e um aumento significativo das chances de desenvolver diabetes tipo 2 nessa gestante, após o parto, e maior risco de doenças cardiovasculares. Então, essa doença crônica, o diabetes, se ele não for controlado após o parto, e ela não continuar controlando, ela pode desenvolver diabetes tipo 2, né, após a gestação. E o impacto do diagnóstico para o bebê seria a macrosomia fetal, né, um excesso de glicose que faz o bebê produzir mais insulina, resultando em crescimento exagerado. Então, esse bebê ele fica bem grande, né, mais de 4 quilos. E aí, essa alteração macrossômica aí no feto. Uma hipoglicemia neonatal, após o parto, o bebê continua produzindo muita insulina, provocando uma queda brusca de glicose no sangue, logo após o nascimento. Ele pode acarretar complicações por uma hipoglicemia após o parto, né, esse bebê. Problemas de saúde ao nascer, maior risco de icterícia, né, que é a pele amarelada, problemas respiratórios e traumas no parto, risco aumentado de obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2 durante a infância ou a vida adulta. Então, esse bebê ele pode, se não for bem acompanhado, apresentar isso aí, obesidade infantil, hipertensão na adolescência, certo? E DM2 na infância ou na adolescência. Então, são algumas complicações, algumas alterações que o impacto do diagnóstico pode acarretar no bebê. Algumas referências. Diabetes é extremamente importante. Orientação, sempre. Educação em saúde é a melhor solução para o controle do diabetes. E eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, né, pela participação. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, né? A equipe tem o meu e-mail, que pode repassar. E espero ter contribuído, né, com a temática. E um abraço e tudo de bom para vocês.